continuar um pouco o nosso papo de ontem. Falar sobre sono. Vamos dividir essa nossa conversa em dois tipos de sonos. Aquele indivíduo que tem dificuldade na indução do sono. Ele está cansado, muitas vezes ele está cansado o dia inteiro querendo dormir. Chega à noite, 9, 10, 11 horas. Por mais cansado que esteja fisicamente, os olhos dele estão acesos, a mente acesa, ele não para de pensar e não consegue iniciar o seu sono. E se o faz, desperta várias vezes na sequência, um sono agitado, muitas vezes com sensações de taquicardia, uma batedeira ou suadouro na noite, podendo acordar um pouco suado, apertando, rangendo dentes, pescoço doído, torcicolo, cansado. É possível que essa pessoa esteja numa fase aguda do seu estresse. E como toda fase aguda do estresse, com o cortisol elevado, ele ativa o sistema suprarrenal, que eleva o nível de cortisol por alguma razão na sua vida pessoal, profissional, emocional, e você sofre descargas de adrenalina durante a noite. Como o homem, o Homo sapiens, ou o Neandertal, o homem das cavernas, sempre usou dessa descarga de adrenalina para atacar ou fugir de animais. Interessante acontecer essa história, não vou entrar tanto nisso, mas nesse período o homem precisava dessas descargas de adrenalina por conta do catabolismo. O homem Neandertal, o Homo sapiens, ou a mulher sapiens, como a dona Dilma gosta de dizer, ele tinha o seu estresse, a fome e ataque e fuga de animais. E com o cortisol elevado, o sistema adrenérgico ativado, o caçador estava pronto. Ele tinha vasoconstrição periférica, o animal não sentia o cheiro, midríase pupilar, aumentava o foco ocular, ele tinha energia para explodir, atacar ou fugir do animal. Esse sistema adrenérgico e cortisol elevado salvou a humanidade, preservou nossa existência. O cortisol, através da gliconeogênese que eu expliquei ontem do catabolismo, fornecia energia para o Homo sapiens continuar a caçar. Ele forneceu músculo, porque afinal de contas 1 grama de músculo são 4 calorias, para que quando ele encontrasse um animal e comesse, transformasse tudo em gordura, porque cada grama se transforma em 10 calorias. Então o homem aprendeu a desenvolver uma técnica de sobrevivência muito importante através do cortisol. O importante dizer e salientar que após mais de 70 mil anos o homem continua sofrendo estresses, mas não mais pela sobrevivência, e sim na sua grande parte estresses emocionais, pessoais, profissionais, que geram a mesma reação. Entretanto, você não está se preparando para a caça, você está deitada na cama, está dormindo, sofrendo as mesmas reações metabólicas e por isso sofre tanto dessa síndrome do pânico. Dessa síndrome do pânico que nada mais é do que uma das fases do estresse. E é por isso que você não consegue dormir e tem um sono agitado, afinal de contas o teu corpo está acelerado. Estando com um cortisol elevado, você inibe uma enzima chamada triptofano redutase, que capta o triptofano dos alimentos e sintetiza serotonina. Sem serotonina, a nível de hipófise no cérebro, você não a transforma em melatonina. Então você começa também a ter dificuldade de sustentar e ter qualidade no seu despertar. Então, indivíduos com dificuldade de indução de sono agitado, suando, apertando, quebrando dentes, ele está na fase aguda do seu estresse. A melatonina somente nesse momento pode não ser suficiente. Algumas pessoas estão nessa fase, tomam melatonina e dizem, não adianta nada, eu não durmo, eu prefiro meu Rivotril. Você prefere esse ou aquela outra droga porque ela é um indutor forte e desliga você, mas você continua acordando quebrado porque você não tem qualidade no sono sem a melatonina. Alguns pacientes muito resistentes que não abriam mão dos seus psicotrópicos, eu falava, ok. Então pelo menos use a melatonina junto. Você usa a sua droga para induzir o sono, mas você usa a sua melatonina para lhe dar qualidade de sono, sono profundo, acordar descansado e reparado e cada vez mais ter menos ansiedade para iniciar o seu sono. E assim você começa a controlar. Se você é dos meus e prefere não usar essas drogas psicotrópicas, tem alguma sugestão. Em primeiro lugar, meu caro, você já sabe que à noite, você não consegue dormir antes da meia-noite. Então você vai esperar chegar meia-noite, 1 hora para falar, eu tenho que dormir. Se você já sabe que você é um trem desenfreado, descarrilhado, à meia-noite, a hora que você pensar em dormir, você vai dormir às 3. Então você tem que começar a preparar um slowdown desde as 8 da noite. Evitar café, evitar alimentos termogênicos, bebidas termogênicas, evitar alimentos pesados de difícil digestão, evitar filmes e noticiários que estimulem seu sistema adrenérgico, que deixem você excitado, agitado. Você já sabe que tem um sono ruim, você está todo dia caindo na sua própria armadilha, então se prepara. Inicie um banho relaxante quente, tome um chá de mulungo, mande manipular uma fórmula com mulungu, passiflora, valeriana, melissa, GABA, G-A-B-A, coloque 500.000 miligramas. Existem suplementos nos Estados Unidos de GABA, entre 500 e 1.000 miligramas, e pode colocar magnésio, glicina.
isso, tomando lá pelas 8, 9 horas, você começa a ter um relaxamento maior e evita essa levantada que você tem no começo ou no final da noite. E aí então você toma sua melatonina e se prepara para deitar no escuro, mas antecedendo, evitando fazendo todas aquelas ações. E aí então você começa a usar o indutor de sono mais natural, a melatonina, como um recurso. Se você for jovem, entenda, você vai usar isso por curto prazo, porque você teve uma queda de produção disso tudo pelo estresse pontual, mas como você é jovem, você restabelece a sua produção normal de todas as glândulas. Então, normalmente, tudo isso é por um curto período, de 3 a 6 meses. Entretanto, se você já tem mais de 50 a 60 anos, é possível que se prolongue muito mais. Inclusive, como eu, fazendo uso de melatonina de eterno, para sempre, não largo minha melatonina. Eu tenho 6 horas de sono só, eu tenho que estar completamente restaurado. Então, nessas fases agudas do estresse, que todos chamam de síndrome do pânico, ou seja lá o que for, antes de ficar pensando no seu frontal, ou Stilnox, agora se você já usa, se prepare para desmamar. Use junto com a melatonina e a cada tempo vai diminuindo a sua droga indutora de sono. Então, se você usa, ok, vai. Não vamos brigar com você, eu estou longe, eu não consigo te ajudar mais do que isso. Então, vai usando a melatonina. Então, se você estiver usando o Rivotril, se estiver usando o Frontal, se estiver usando o Stilnox, comece a usar junto sua melatonina, porque a melatonina vai fazer você acordar descansado, reparado. E à medida que for acordando cada vez melhor, terá um dia melhor, menos ansiedade, vai ser mais fácil a indução do sono a cada semana. Então você inicia o desmame. Inicia o desmame do seu indutor de sono. Vai tomando a metade, vai tomando um terço. Quando você for ver, já não está mais tomando, se livrou dessa droga. E agora, o que você faz? Você espera a próxima situação de estresse para te arrebentar? Não, aprende a meditar, aprende a respirar para você evitar toda essa sequela e evitar todos esses problemas. Sem contar que se você não se cuidou nesse período, você engordou, porque o cortisol alto fez você comer muito mais carboidrato e acumulou tudo em gordura. O outro tipo de distúrbio de sono é mais fácil de tratar, mas é mais difícil convencer a pessoa de que ele tem um problema. Normalmente são muito resistentes. Sabe aquele indivíduo que deita a cabeça e dorme? Ah, meu sono é ótimo, eu deito e durmo e acordo só de manhã, felizão da vida, que não tem nenhum problema de sono. Mas qual é a função do sono? Não é esperar a noite passar e chegar o dia raiar. Não, a função do sono é restaurar a sua fadiga e reparar, ou melhor, a função do sono é reparar a sua fadiga e restaurar a sua energia. Se você acorda de manhã, apesar de ter indução fácil, a noite toda dormindo e acorda só de manhã, mas acorda todos os dias com a sensação de que o teu sono não foi completo, de que você de verdade precisaria de um pouquinho mais, 1, 2 horas, e que parece que foi atropelado de manhã. E que só melhora depois de jogar água na cara e tomar um cafezão preto forte. O teu sono não é tão bom quanto você imagina. Você não acordou disposto. E se isso se repete rotineiramente, então você realmente está com uma deficiência de melatonina. Você não tem dificuldade de indução, mas você não entra na fase do sono profundo, nem na fase 4, que secreta GH e leptina, que eu disse ontem, quanto mais na fase do sono REM. Ontem mesmo atendi um paciente bacana lá, o Carlão, com seus filhos, e ele falava: não, eu não tenho nenhum problema de sono, eu deito e durmo. Sim, mas você não acorda descansado, é difícil para a pessoa. Porque a pessoa, todo mundo, ninguém quer absolutamente tomar nenhum remédio para dormir quando não tem dificuldade de indução. Respeito essa força, essa vontade, mas melatonina não é remédio. Você vai tomar por um período só, para alguns, e para outros vai agregar tanto valor que é para a vida toda, sem nenhuma sequência. Pois melatonina tem 6 horas de meia-vida, não acumula, não vicia, não gera dependência. Então, normalmente, esse indivíduo ele passou da fase aguda do seu estresse. Seu cortisol já baixou. E a sua descarga adrenérgica também. É um indivíduo que, mesmo estando ainda sob estresse elevado, a sua suprarrenal já entrou numa exaustão e já não consegue manter níveis altos de cortisol. Muito provavelmente porque esse estresse era crônico, prolongado. Então, a suprarrenal entrou em exaustão, não produz mais cortisol, então você não tem mais descarga de adrenalina. E você está vivendo uma fase de sono sem qualidade. Você consegue dormir, mas não acorda descansado. Essa é a fase mais crônica, é a fadiga adrenal. Esse indivíduo já tem serotonina esgotada. Então tem que estimular a serotonina com 5-HTP e triptofano. Inclusive isso também pode ser usado na fase aguda do estresse. E você usa só sua melatonina por um período. Se for jovem, por um período curto, você vai começar a acordar descansado. Isso vai mudar a tua rotina, vai mudar seu dia, a qualidade do seu dia, especialmente a sua fome e os seus ganhos anabólicos dos treinos. Naquela fase aguda do estresse,
quando você está com cortisol alto, é muito interessante usar adaptógenos. Anotem aí, rhodiola rósea, ashwagandha e panax ginseng. São compostos que você encontra naquelas fórmulas que eu já sugeri, Adrenal Fadiga, Adrenal Support, da Gaia, da Source Naturals, da própria Life Extension. Você pode manipular, qualquer boa nutricionista funcional está muito capacitada a cuidar disso, aliás, melhor que muitos médicos. Então, na fase aguda é importante talvez o indutor, de preferência o natural junto com a melatonina, trabalhar estimulação de serotonina com triptofano e 5-HTP e modular sua suprarrenal para que seu cortisol baixe logo, usando rhodiola rósea, ashwagandha, panax ginseng, cordyceps. Quando você estiver numa fase mais crônica da fadiga do estresse, você já consegue dormir, mas ainda continua acordando derrubadão. Você mantém o seu tratamento providenciando estimulação de serotonina com seus precursores, já não precisa mais de indutor de sono e você faz uso só da melatonina por um período. Se você não se cuida na fase aguda nem na fase crônica, em algum momento você vai se sentir depressivo ou alguém vai dizer que você é e você vai cair nessa rotina, nesse protocolo comum de usar um psicotrópico, antidepressivo, um montão de coisas e na grande maioria das vezes sequer precisava de verdade. Muitos casos de fadiga adrenal estão sendo tratados como depressão e você está perdendo a oportunidade de resolver de uma maneira muito mais simples a sua fadiga. Então vai, pessoal, especialmente vocês da fase aguda, não cheguem à noite aceleradão esperando chegar às 3 da manhã, ou pior, não fiquem curtindo isso e aproveitando para trabalhar e ler a madrugada. Continue acompanhando o Instagram, várias dicas, corre lá no meu blog, tem 10 dicas para dormir, os cuidados com bebida, com comida, com sono, com colchões. Outra coisa importante que eu percebo muito, entenda uma coisa, vocês passam 30% da sua vida deitado numa cama, não é verdade? 30%. O dia tem 24 horas, pelo menos 6 a 8 horas você passa nessa cama. Por que cargas d'água você não investe num bom lençol, colchão e travesseiro, hein? Prefere comprar roupa, carro bom, prefere um sofá bom para todo mundo ver e a cama que você deita é de faquir? Ave Maria, invista na sua qualidade. Valeu, pessoal, estou chegando para minha reunião e muito obrigado pela companhia de vocês, porque vocês fazem qualquer trânsito irritante se tornar extremamente agradável com a sua companhia.